Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate. Mais de 80 episódios já gravamos por aqui. E cada episódio a gente procura trazer experiências, conhecimento diferente dentro do agronegócio, de profissionais que se destacam, para poder gerar insights aí para você que é produtor rural, para você que faz parte do ecossistema agro. E hoje não vai ser diferente, estamos aqui com a Flávia Januário, uma pessoa que é produtora em Santa Catarina e tem uma produção muito diferente. Além de produzir o arroz, ela não vende ali o grão diretamente no mercado. Ela faz todo um processamento, beneficiamento, produz cosméticos, tem uma marca própria e a gente quer entender, né, como que foi essa trajetória de vida dela para chegar até aqui, os desafios que ela passou e que ela deve estar passando ainda e qual que é a visão dela de futuro. Flávia, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter feito essa jornada tão longa, né, para cá e esperamos poder aprender com você aqui bastante, tá bom? Obrigada. Eu não sei se eu acho que a gente vai ter que editar. Sim, tranquilo. Mas já vou explicar, né? Os cosméticos, para tu fazer um cosmético, ele tem que ser uma produção completamente diferente. Então a gente tem que já comprar muda o insumo. A produção. A gente tem que comprar o insumo. A gente não consegue usar o nosso próprio arroz. Você produz arroz, mas você não tem mas eu tenho que comprar o meu insumo. Então tu pode falar que a gente produz arroz e temos uma marca. Sim. Né? Mas eu não consigo usar o meu próprio por causa de Entendi. regulações, Anvisa e tudo mais. É interessante. Mas vamos lá, então vamos assim, como que você chegou no agro, né? Você tá com quantos anos? Eu tenho 29 anos. 29. Como que foi essa jornada para chegar no agro? O seu avô era do agro, seus avós, seus pais, como que foi isso? Então, na verdade, sou neta de produtores, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Lá em Santa Catarina, a família do meu pai trabalhava com arroz, né? Então, já vemos desse berço. E a família da minha mãe trabalhava com fumo, com feijão. O fumo é uma cultura muito comum, né? Isso, principalmente lá para o sul de Santa Catarina, né? É muito forte. E aí meu pai depois foi trabalhar, desde pequeno, né? Já trabalhava na lavoura de arroz com meu avô, andava de trator, ajudava, queria estar sempre acompanhando, né? E depois ele se formou em agronomia também, na Federal de Santa Catarina, e começou a trabalhar com arroz, né? Primeiro ele foi trabalhar junto com o avô dele, com o pai dele, né? E depois ele foi realmente procurar terra para ele plantar, né? Que lá, agricultura familiar, muitos irmãos, então não dava. Na hora que faz a conta, divide, dá 2 hectares para cada um. Dá 2 hectares para cada um, tipo isso. Aí ele foi atrás de terra para ele poder plantar e fazer a família dele, né? Então, eu já tive, assim, essa história, né? Essa herança genética comigo, né? De realmente ter ambas as famílias lidando com a agricultura, né? Daí, cresci, né? Muito, muito ligada a essa realidade, né? Meu pai na lavoura de arroz. A minha mãe, depois que ela cresceu, né, ela saiu da agricultura e foi trabalhar com o mundo da beleza, né? Então, a minha mãe é cabeleireira. Então, eu sempre cresci ali ligada nos dois mundos, isso mesmo, E só uma curiosidade do seu pai, ele já plantava ali em Ibituba, né, que você tá no município? Isso, já era ali ou era... Não, ele plantava mais pro sul de Santa Catarina. Às vezes, quando ele me conta, eu fico meio confusa na linha do tempo, assim, porque ele plantava em vários lugares diferentes, né? Mas era ali na região de Araranguá, Jacinto Machado, que é realmente mais pro sul de Santa Catarina, né? Entendi. Mas depois ele foi pra Imbituba, depois de um tempo, e aí comprou terra lá, e aí ficamos por lá. Daí, já estão quantos anos, mais ou menos, lá? Assim, ele planta arroz desde antes que eu nasci, assim, né? E daí depois ele largou, depois ele voltou, então eu fico perdida. Amor e ódio, cara. Eu fico perdida, mas eu tenho 29 anos, a gente foi morar lá, eu devia ter uns 3 anos de idade, então ele planta arroz em Imbituba há mais de 27 anos. Em Imbituba, né? Em Imbituba. Interessante. É que você falou de já plantou, parou e voltou, né? Isso. Me veio em mente, tipo, aquele memezinho do bichinho que joga os papelzinhos pra cima lá... que se foda isso aqui, aí de repente ele cata os papelzinhos, não, vem cá, que eu preciso disso, né? E é mais ou menos isso, às vezes, o produtor, porque às vezes o pessoal vê o produtor sofrendo tanto, fala assim, mas por que você não para de fazer? Eu falo, cara, o que eu sei fazer é isso, né? Então, muitos tentam ainda de alguma forma e vão insistindo, né, por conta, apesar dos desafios, né?
E assim, voltando um pouco ali no seu pai ainda, o que ele conta de desafios que ele passou com questão climática? Porque ali ele devia plantar, porque no arroz você tem um arroz de sequeiro e irrigado, que fala, né? Isso. Era mais o irrigado ali pela região. Lá é irrigado. Uhum. E qual o tipo de problema que acontece, às vezes, com questão climática, às vezes é questão de frio, não sei, congela e queima o arroz, o que tem de problema ali? Tá, então, só primeiro voltando ali, ele não largou tudo, né, porque ele arrendava a terra, né, então acabava que ele dependia realmente do dono da terra, a quantidade de renda que ele precisava, ou às vezes ele queria arrendar para outra pessoa, então, por isso que às vezes ele ia de uma região para outra, né, até realmente se estabelecer em um local, mas desde que se entende por gente, lida com arroz, né. Lá na nossa região a gente tem muita enchente, né? Até em Bituba é tranquilo, porque aquela enchente que vem mansa. Entendi. Sabe? Ela vem e depois volta. Não vem destruidor. Mas a gente tem muito essa questão e também a questão da maré, né? Que a gente até tinha conversado. Caramba. Em Bituba é uma cidade litorânea, a gente fica lá mais ou menos a 3 quilômetros do mar. Então, dependendo dos ventos, né, a gente sofre bastante também essa influência da maré, então a gente tem que estar sempre ligado ali, por exemplo, se é um ano de menos chuva, por exemplo, a gente corre o risco de ter uma salinidade, então a gente tem que tá procurando estratégias, tá acompanhando e por aí vai. Uma questão interessante é colocar na imagem, depois editar e colocar a imagem da distância da lavoura dela do mar, porque ela tinha me mostrado ali e é surreal, eu nunca tinha visto. É muito pertinho. Ela praticamente planta na praia, assim, é um negócio bem, bem interessante. É isso mesmo, né? E o pessoal sempre fala, nossa, que legal, porque se eu fosse aí, eu ia ficar só na praia, e nossa, a realidade não é essa, porque daí a época que é boa de ir pro mar, você tá trabalhando, né? Tu perguntou até de congelar o arroz, lá é frio, né? Então a gente tem uma safra só por ano, tá? Que é a safra de verão. A safra de inverno a gente fica na entre safra. Por quê? Porque o terreno ele alaga muito facilmente e não tem uma cultura de inverno que se adapte àquela... Isso. A não ser que todo ano eu fizesse todo um manejo lá na minha estrutura para evitar realmente, né, que o solo fique tão encharcado, mas depois eu ia ter que voltar de novo. Então não ia dar muito certo. Sem falar da enchente, né, que quando enche tudo. Então sim. Não tem muito o que fazer. Mas daí as áreas mais altas tu consegue rotacionar, mas aí vai muito de região para região, né? Lá na nossa, a gente não lida com cultura de inverno. Então, no inverno, realmente, não tem planta congelada, porque não tem planta, né? A gente fica fazendo todos os cuidados da entre-safra, dos condutos, da terra, nivelamento... E por aí vai. Uma curiosidade, porque quando eu converso com o pessoal que é mais da soja, do milho, eles contam assim que a gente teve de salto de produtividade por maquinário e biotecnologia nas últimas décadas, né? Uhum. O que seu pai contava que era a produtividade média há, sei lá, 20, 30 anos atrás? O que é uma boa produtividade hoje? Que você fala, tantos sacos de arroz por hectare. O que você se recorda dessa evolução, assim, do que tinha, né? Até porque naquela época você tinha mais um problema também de máquinas, né? Uhum. Eu acho que num dado momento até era mais manual a colheita, né? Sim, E agora até me recordo, meu pai me contando que meu avô tinha uma pequena propriedade aqui no interior de Goiás e tinha arroz de sequeira aqui. Uhum. E eu lembro dele contar um negócio que falava de bater o arroz, que pegava ali, que era a técnica que tinha para poder, enfim, soltar ele ali. O que você sabe desse avanço que foi tendo, né? O que você conseguiu visualizar pela história e pelo que você trabalha lá? Uhum. Bom, na época do meu pai, que não faz tanto tempo assim, né? Eu falei de Mituba 27 anos, ele deve estar plantando lá uns 35, 36 anos, não sei. Uhum. Mas ele semeava tudo a braço, né? Abraço a semente. Abraço, ele me conta que ele acordou... Mas é uma curiosidade, como que é esse abraço? Porque como é irrigado... É a lanço. Jogava assim na água? Jogava na água. E ele afunda? Isso, tu tem pro arroz irrigado pré-germinado, né, que a gente chama, porque tem várias técnicas, o nosso é o pré-germinado. Você inunda a terra ali uns 30 dias, pode ser mais, pode ser menos tempo, antes do plantio, tu faz o lodo, né, que tu vai trabalhar com um trator ali dentro daquela terra para fazer um lodo, e depois tu joga a semente pré-germinada. O que é essa semente pré-germinada? Tu estimula a germinação dela, então tu coloca essa semente dentro da água,
depois tira da água, ela começa a fazer a raiz Brotinho dela, ali. o brotinho, isso, e depois você joga lanço. Hoje a gente faz com o trator, dá para fazer de drone, dá para fazer de avião, mas meu pai sempre me conta que ele acordava, acho que 3, 4 da manhã, pegava a turma para semear braço, sempre Então juntavam demandava muita mão de obra. muita mão de obra. Davam 5, 6 pessoas e todo mundo semeava lá. Ele fala que eles semeavam por dia, né? Porque sempre podia dar alguma zebra, 20 hectares por dia. 20 hectares por 20 dia, hectares manualmente. por dia, manualmente. Aí ele sempre ia escalonando, né? Porque, se dá um problema que não vai, aí você tem que diminuir. Fechar, a produtividade Você cai. tem que... a semente não espera, né? Então você é obrigada porque a você semear. já produziu a semente e ela tá no ponto já de plantio. Exato, não dá pra esperar. Então você E andando precisa... na água mesmo, na lama. Andando na E com água. um saco ali e jogando aqui. Você pensa, um saco lá de não sei porquê. Muito pesado. Digamos que o saco tem 20 quilos. Botou na água, minha filha, já tem 30. Né? Não, e andar na água é igual a história de andar na areia. É muito mais cansativo. Andar no lodo. Que vai sugando, né? Aí eles andavam com, tipo, um baldezinho aqui, né? Assim, tchá, tchá, tchá. Caramba. E daí meu pai também conta E a colheita também, a máquina não devia ser a mais eficiente também, né? Ou era muito manual também? Na época que meu pai conta, assim, que ele já estava, né, liderando a plantação, já tinha colheitadeira. Então, ele que colhia, tudo certo, né? Só não tinha gabine, essas coisas, muito chique, mas colheitadeira tinha. Mas na época do meu avô, ele fala, né, que eles colhiam e saía ensacado. Caramba. Né? Mas tinha muita gente que era no ancinho também, né? Na foicinha ali. Ancinho não, foicinha. Então, tu começa a olhar lá pra trás e pensa, caramba, devia ser assim como faziam os corajoso. Antigos há 2000 anos atrás, o mesmo método, né? Então a gente teve um salto de desenvolvimento bem recente aí. Isso. Até tu falou antes da produtividade ali. Sim. Eu confesso que eu não tenho os dados exatos, né? Mas pelo que eu já conversei com meu pai, eu me recordo ele falar que 160 sacos por hectare era uma coisa muito boa. Sim. E hoje, 160, tu não paga a tua produção. É mesmo? E o que é considerado hoje? Por hectare? Produção boa, na minha opinião, eu tô feliz se eu colho 200. Menos que isso, eu já fico meio assim. Se o preço do arroz tá ok, beleza. Se o preço do arroz tá ruim, é complicado. Mas 200 não é difícil de chegar, entende? Tu consegue. Dá um problema, tu colhe menos, mas... É importante 200 ter assim... é bom e não é nada demais, assim. Entendi. Interessante. E como é que foi que você foi... você atua junto com seu pai nessa produção do arroz hoje também? Sim. E como que foi sua entrada, assim, nessa produção? Assim, foi antes da faculdade, após a faculdade? Como que foi? Acho que foi mais depois da faculdade, né? Porque, por exemplo, eu te mostrei ali mais ou menos, né, onde é que a gente mora. Sim. É perto de casa, porém eu criança, eu não ia muito na lavoura. Né, porque ele ficava o dia inteiro fora, trabalhando e tudo mais. A minha mãe cabeleireira, não tinha como ficar me levando lá. Não era como se eu pudesse ir a pé, né? Tinha uma BR e tudo mais. Então, eu não acompanhava tanto quando criança, né? Eu comecei a acompanhar mais depois, assim, que ele... vou levar a Flávia ali, ver se ela gosta e tudo mais, mas foi pouco. Eu comecei realmente a viver mais essa vivência depois que eu comecei a faculdade, né? Eu sou a mais nova de 3 irmãs, né? Então, 13? 3. Oh, meu Deus do céu. Não, eu sou a mais nova de 3 irmãs. E aí, o pai na lavoura, né? Disse, a gente tem a propriedade lá, a mais velha fez design de moda, a do meio fez arquitetura, aí chegou minha época do vestibular, não sabia muito o que eu queria. Aquela pressão psicológica ou não? Como é que seu pai era? Tinha o desejo dele de... Não, ele nunca pressionou. Não. Mas assim, obviamente que se fizesse, ele ia ficar muito feliz, né? Mas ele nunca pressionou. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, até meu noivo me estimulou bastante na época. Meu noivo não, meu marido, né? Estimulou bastante na época a tentar agronomia também. Então tá, vou tentar, né? O máximo que vai acontecer é eu não gostar. Mas eu já gostava muito dessa área de ciências e tudo mais, então
vamos dar uma chance aí pra oportunidade, né? E aí eu fiz agronomia e comecei a frequentar mais a lavoura. E depois que eu me formei, eu falei, cara, eu fiz para estar na propriedade com o pai. Vou tentar, se não der certo, eu trabalho em outra empresa, né? A grande vantagem desse curso é porque tu tem uma escala uma gama muito grande de coisas que tu pode atuar, né? Mas realmente quando eu fiz foi para buscar estar na propriedade com ele. Que legal. E como é que foi esse início, assim? Porque você chegava ali com a visão mais teórica e ele devia ter uma visão mais prática, né? Vocês foram adequando essas visões, ele foi permitindo você entrar mais ali, não sei, na produção, nas questões estratégicas, como que foi essa jornada, assim? Como que tá sendo, né? Então, quando meu pai sempre me fala isso, né? Que eu fiz a faculdade de agronomia, mas aí eu tive outra faculdade que era a faculdade do campo, né? Sim. Então ele fala, até porque a gente sai muito cru da faculdade, sim, né? Verdade. Isso é um fato, né? Mas ele fala, vai fazer a faculdade do campo aqui agora. Até porque quando eu fiz o curso, eles não falavam muito sobre arroz. Eu fiz em Santa Catarina, mas eu fiz na Serra. Entendi. Lá o forte era trigo, era maçã, entendeu? Outras culturas. O foco não era tanto o arroz. Mas eu quis fazer lá. E aí, até tive a oportunidade de fazer, não fiz que lá pertinho, mas eu quis ir pra Serra mesmo, né? E aí, depois, quando eu fui pra lá, eu fui entendendo muito dele, porque eu tinha aprendido muita coisa, mas eu fui aprendendo muito com ele, principalmente, né? Uhum. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você viver a prática, é completamente diferente. E então, eu tive realmente que ter essa humildade também, né? Que quando o pessoal sai da faculdade, acho que sabe tudo, né? Sim, então, tu tem que ter essa humildade para perceber que você precisa aprender com quem tá lá há mais tempo. Sim. Mas ele... Com quem muitas vezes nunca fez na faculdade, né? O meu pai, no caso, ele fez, né? Mas mesmo assim, o conhecimento que ele já tinha desde pequeno, né? Entendi. Ele sempre viveu aquilo. Então, nossa, a bagagem que ele tem é gigante. E a cultura que seu pai, vocês trabalham apenas o arroz, não plantam outras culturas lá? A gente trabalha com arroz e também com soja em rotação, né? Mas a gente não depende muito do ano climático, depende do preço. Então, por exemplo, ano passado o arroz estava R$100 a saca. Você vai plantar soja? Não vai. Né? Você colhe ali 200 sacos por hectare de arroz a R$100 e você colhe 70 sacos de soja a 120, R$100 também. Quase que... Não faz sentido, né? Uhum. Isso se colhendo 70 sacos, a última vez que eu colhi... Eu acho que eu só plantei 4 safras de soja. 4 ou 3. Uma eu colhi 70, outra eu colhi 40, outra eu colhi 35, então, caramba, sabe? A média não é da melhor. Né? A média não é da melhor. Então, realmente, assim, vale muito mais a pena o arroz, né? Mas esse ano, por exemplo, a gente vai entrar com soja em rotação de culturas, né? Mas não é no mesmo local do arroz? É no mesmo local do arroz. É que a gente também... o arroz, como eu te falei, né? É arroz, 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 arroz. Então, obviamente que a gente tem um problema de resistência de plantas daninhas, né? Praticamente toda a área de arroz ali tem, né? E a gente tem o tal do arroz vermelho, que ele é igual o arroz, só que ele é daninho. Entende? Então, a gente tem que controlar ele. Aí, a gente faz algumas técnicas ali para buscar impedir que ele germine, né? Uma dessas é o pré-germinado. Existe os arroz híbridos também. E também, outra estratégia que a gente utiliza é fazer a rotação com soja, né? Então, de vez em quando, a gente faz. Esse ano, como agora o arroz está R$60 a saca, né? A gente tá pagando para plantar, aí vamos entrar com soja lá, já que estamos perdendo dinheiro mesmo. Eu vi uma matéria recente, assim, que tá bem desafiador, né? Bem desafiador. Como é que faz para fechar a conta? Porque tem aquele que às vezes não tem opção de pôr outra cultura, que tem que fazer aquilo. É meio que o nosso caso lá, né? Não fecha. Ontem até eu postei um vídeo no Instagram falando dos últimos dados levantados pela Conab, né? Ela fez o último levantamento da safra agora dia 12 de junho. E aí foi lá que a gente teve uma produção 15% recorde, 15% maior do que na última safra, a maior dos últimos 8 anos. Aí eu comecei a pensar, né? 8 anos foi mais ou menos quando eu comecei com meu pai, né? Eu comecei em 2018, 2019. Eu lembro que o arroz estava R$37 a saca. E não pagava as contas.
Não pagava. Então eu fiquei, meu Deus, agora tudo de novo, né? Tudo de novo. E você não sabe se fica feliz ou triste com o recorde de... É igual o milho agora também. Vai dar recorde de produtividade e já está extremamente pressionado o preço para baixo aí também. Isso. E só para me entender assim, na estrutura da produção rural, como que funciona? Lá tem seu pai, tem algum gerente na fazenda, ou ele já gerencia diretamente as pessoas que operam? Como é que funciona essa gestão ali? Então, como não somos uma grande propriedade, a gente consegue fazer tudo nós mesmos, né? Então, hoje a gente tem 5 colaboradores, então é fácil de realmente você ter acesso a todos, conversar, né? Todos. A fazenda não é grande, então a gente consegue fazer tudo isso nós mesmos, né? Hoje a gente tem os 5 colaboradores, eu atuando junto com meu pai, e eu tenho mais 2 irmãs que também tem um pezinho lá, entendeu? Legal, então, às vezes elas colaboram também. Tem uma irmã que trabalha no drone agrícola comigo. A outra mais velha, ela tá se dedicando à maternidade e à empresa, né? A Lavra Beauty. Sei como é que é. Mas ela também já trabalhou lá, então todo mundo tem um pezinho. Aqui no escritório, eu com meu pai, tinha uma irmã mais nova minha que também era sócia nossa, só que ela, quando chegou no 2º filho, falou, não, vou me dedicar à maternidade. Hoje ela já tá com 4 já. Nossa! E tá já programando o 5º aí. Que legal. E, enfim, então a gente tem muito isso, assim, também. Essa vivência de você ter essa sociedade, esse trabalho em família, né? Que é bem, bem interessante. E como que foi o processo de você enxergar essa oportunidade de trabalhar com a questão dos cosméticos, né? E por que usar a matéria-prima do arroz? Porque quando você fala de cosméticos, você tem N possibilidades de matéria-prima, né? Como que foi isso daí? Então, quando surgiu a ideia dos cosméticos, a gente até estava passando por um momento em que o arroz tem uns altos e baixos, né? Então, a gente precisa também pensar em outras maneiras, diversificar a renda, né? E eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa diferente há algum tempo. E aí, a minha irmã mais velha, ela teve essa ideia, né? Ela disse que teve um sonho, é bem clichê, né? Mas é verdade. Ela teve um sonho onde ela sonhava com cosméticos feitos com arroz e tal. E aí, ela me ligou de manhã, falou, Flávia, eu tive uma ideia assim, assim, assado, o que tu acha, tu topa? E ela sabia que eu também queria fazer outra coisa, e daí surgiu a ideia, então, da Lavrar, né? A gente até ri que a nossa primeira reunião foi nesse dia e foi numa borracharia. Que daí ela tinha furado o pneu do carro, daí eu fui lá, encontrei ela. E foi que ano isso, mais ou menos? Sabe que eu nem sei, acho que foi 2022 que a gente... Depois da pandemia, então, é bem recente. Ela tinha recém ganhado o primeiro filho dela, né? Ela tem 2 filhos, e daí a gente começamos a estudar pra fazer algo, né? E aí, por que o arroz? Né? Exatamente porque quando a gente vai fazer algo, a gente queria algo que contasse a nossa história, que fizesse sentido pra gente também, né? Então, a gente fala muito de diversificar, né, a produção e tudo mais, e buscar enaltecer o que a gente tem de nosso, né? Então, a gente quis também enaltecer a cultura do arroz, que a gente já leva, né? Já é a 3ª geração que a gente tá levando, né? O arroz. Então, a gente queria fazer essa homenagem ao grão, mas também à história da nossa família, né? Então, foi algo muito interessante. O primeiro produto que a gente lançou até foi um leave-in capilar, né? Que foi a nossa... Por que capilar, né? Porque a mãe é cabeleireira. E aí a gente queria fazer alguma coisa que unisse todas as histórias, assim, né? Ela nos ajudou a desenvolver, a ver se ela gostava da formulação. Então, foi algo bem bacana, assim, né? Que legal. Até, tem aí, amor, pra me mostrar? E tem vocês foram desenvolvendo isso. A gente foi desenvolvendo, exatamente. Mas, assim, Lavra Beauty. Eu trouxe algumas lembrancinhas. Uma é diferente da outra, tá? Elas não são todas iguais, mas o living é esse, ó. Aí esse o que ele faz? É que você fala living, eu sou homem, eu não tenho a menor ideia. De todos os nossos produtos, acho que esse é um pouco mais as mulheres que vão entender, mas os outros vocês vão entender melhor. Mas o living capilar, ele é um produto que ele serve para o cabelo, né, obviamente. Mas ele tem 10 funções, né? Então, geralmente, ele é como se fosse um creme multifunções. Então, esse, no nosso caso... Mas é um creme que não é para lavar.
Não, ele é pra passar depois de lavar o cabelo. A certo. gente, esse aí, por exemplo, tem proteção térmica, tá? Você passa secador, chapinha. Tem proteção solar. Você vai pro sol e tudo mais. Ele é antifreeze. Reparação. Isso, então ele tem vários benefícios pra fazer um cuidado diário. Exatamente. Exatamente. E é de arroz. E é de arroz, claro, tem outros ingredientes também, né? Sim. Mas sim, a gente usou o arroz. O arroz, ele é muito interessante pro cabelo, porque ele cria uma película protetora, que blinda. Então faz com que a gente tenha essa proteção a mais, assim. Então é muito legal. E outra coisa que a gente gostou bastante é que tu pode usar tanto no cabelo molhado quanto no seco. Talvez não entenda, porque tu não usa, mas as mulheres vão entender. Que legal. Que daí não deixa o cabelo oleoso, pesado, sabe? Bem legal mesmo. Que interessante. Hoje são quantos produtos que vocês têm? A gente tem 4 produtos, tá? Então, esse aqui a gente tem 2 versões, né? A gente tem a versão grandona, deve ter por aí também, em alguma bolsinha dessa. Mas enfim, essa aqui é a versão de viagem de 100 ml. Tá? Que muita gente nos pediu. E também para homem, tem muito homem que usa em barba, em cabelo. A gente fez uma versãozinha menor. E tem a versão grandona. Depois a gente tem... tem sérum. Aqui. Deixa eu ver aqui. Esse é bem legal, assim. Sérum facial. Isso, é um hidratante pro rosto. Depois toma banho lá e tal. Tem creme de mãos. Agora que eu fui ver um desenho, um pezinho de arroz. Engraçado, tipo uma aquarela, assim. Isso. E tem espuma facial também de limpeza. Gente, então tem 5, só que 2 são do mesmo. Essa espuma facial é de limpeza de maquiagem? Não, é só da limpeza normal mesmo? Ele demaquila também, demaquila também, mas ele é pra limpeza de pele. Diária mesmo, assim, Isso, normal. porque na maquiagem, na verdade, é uma sujeira, né? Um negócio. Então ele demaquila. Caramba, então que interessante. E 2 curiosidades, assim, como é que funciona a produção, assim, vocês montaram uma estrutura própria de produção ou vocês criaram o produto e aí meio que terceiriza, tem uma empresa que faz isso, como que é? É terceirizado, né? Quando a gente quis fazer a marca, a gente ficou pensando muito nisso também, né? Sim. Porque é um investimento alto, Nossa tu abrir, né? Investimento é risco, né? Exatamente. Então, a gente hoje tem uma infinidade de opções, né? E tem muitas empresas, inclusive próximas da gente lá. Uma empresa que a gente trabalha, por exemplo, é de Criciúma. E que é bem pertinho, dá 1 horinha de lá. Sim. Então, eles fazem esses cosméticos, é uma fábrica que terceiriza, né? Então, tem os químicos, tem toda a questão de suporte ao cliente, de marketing, de Anvisa, sabe? Então, tem todo um respaldo. Uma burocracia grande, né? Tem. E é muito mais fácil de você iniciar e manter a operação, porque fica mais enxuto, né? Exato. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma, né? Entendi. Claro que se um dia a empresa vir a crescer muito, a gente vai ter que buscar a nossa própria local, né, de produção. Mas hoje a gente trabalha dessa forma e é muito legal. E uma curiosidade, você estava falando do desenvolvimento do produto, né? Sim. Pelo que eu entendi, cada produto vocês foram desenvolvendo ali diretamente também. Vocês estiveram envolvidas diretamente na criação disso, idealizar isso, né? Isso. Quando a gente... Tem vários produtos que a gente já testou e até não lançou, né? Mas quando a gente vai fazer, a gente quer pensar sempre tanto para a mulher do campo, né? Mas também a gente quer que possa ser utilizado por homens, né? Até porque o agro, ele tem, né? Muito do universo masculino. Sim, então, a gente quer algo que seja utilizado para os dois. A gente visa sempre numa estética um pouco mais neutra, que não é nem muito feminina, né? Os cheiros também não é nada muito feminino. Tudo a gente busca já realmente algo poder agradar os 2 públicos, assim, né? Mas quando a gente vai fazer um produto novo, a gente também quer que eles façam sentido na nossa rotina. Então, por exemplo, muita gente nos pede protetor solar. E aí, até hoje, nas empresas que a gente trabalha, a gente não consegue um protetor solar com uma FPS a mais do que 30. Caramba. E pra gente não faz sentido, né? Porque a nossa marca é voltada para quem tá na agricultura. Então, com 30 você não protege nada, não protege nada, tem que ser 50 no mínimo, né? Então, até hoje não lançou um protetor solar. Todo mundo nos pede, a gente fala, então, cara... é um tipo de desafio que vocês têm ali. A gente... Realmente, né, tem várias coisas que a gente tá fazendo teste e tudo mais, mas eu gosto de contar essa história exatamente porque não é só,
Até uma ideia, faz um protetor, indústria, me entrega isso. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, né? Então, a gente tá diretamente ali na marca, diretamente ali na empresa, então a gente consegue realmente buscar o que o nosso público quer, né? Até porque é uma marca que é bem nichada, né? Sim. Então, a gente sabe que a gente não vai competir ali com as grandes marcas hoje. Sim. Mas com quem quer buscar se cuidar mais, né? Cuidar de si mesmo e quer ao mesmo tempo valorizar o que a gente tem, né? A nossa agricultura, o nosso campo, essa marca aqui com certeza vai fazer jus ao que essa pessoa quer, né? E como é que foi assim? Porque todo negócio é muito complexo, né? E eu acho que qualquer negócio, quando você tem um produto para vender, talvez um dos maiores desafios é a venda, porque não adianta você fazer um produto excepcional, mas se você não consegue distribuir isso, não adiantou nada, né? E como que foi essa jornada, né? De tentativas, erros, de ideias, né? Porque eu imagino que do início até hoje deve ter tido muitas estratégias diferentes, né, para poder fazer o crescimento da marca, né? E aí você falou dessa proximidade com o agro, como é que foram sendo essas estratégias, né, de construção da marca nesse período? A gente busca estar presente nas redes sociais, né? Exatamente para conseguir estar presente não só com quem está próximo da gente, mas com o Brasil inteiro. Então, algo que a gente lida muito é com as redes mesmo, né? Nós temos nosso e-commerce, onde a gente já vende hoje aí para mais de 10 estados, né? Então, o nosso grande público ainda está no sul e no sudeste, né? Entendi. Mas é algo muito bacana, assim, que a gente tem feito. E é interessante, por exemplo, vocês daqui, né, de Goiás... O poder das redes sociais. Exatamente, terem nos conhecido. Aí, como é que vocês nos conheceram? É uma boa pergunta. Agora eu que vou perguntar. Foi a Isabela? A gente gravou com ela e aí eu pedi algumas sugestões. De onde que ela é mesmo? Não conheço, eu acho. Deixa eu guardar. Ela é nova também, e a família do agro, é a produtora também. Isabela Batalini. Nós gravamos um podcast. Inclusive, na época, não fui eu que fiz a gravação com ela, mas foi no ano passado, né? Foi. Então foi ela que sugeriu, foi? Deve ser consumidora do produto de vocês. Pode ser que seja, Agora o nome eu não me recordo de seguir ela em rede. Mato Grosso do Sul? Eu achava que ela era de Santa Catarina, alguma coisa assim. Isabela, não conheço, não. Os consumidores anônimos aí. Não, a gente não... Eu achava que vocês tinham achado aí pela internet, assim, alguma coisa que tinha visto. Que legal. Pior que então foi isso, uma sugestão dela. E ela faz um trabalho super bacana ali, junto com a família também, junto à produção. É o dia a dia dedicado ao campo ali. A gente acompanha o perfil dela, né, Matheus? E é incrível, né? O poder das redes sociais. E é um poder que você tem, que a gente tá falando assim, poxa, como construir essa marca, né? Eu acho que a principal questão que você tem nas redes sociais é a questão como que você vai se posicionar para isso também, né? E é onde que vocês têm desenvolvido esse trabalho. Isso, a gente busca realmente direcionar para as pessoas que vivem essa realidade de campo, né? Como eu te disse, eu não tô ali para competir com uma natura da vida, mas eu tô ali para mostrar que essa marca une agricultura e beleza no mesmo universo, né? A gente atua também muito em redes, em feiras do agro, né? Sim, para ter essa conexão com... E é muito legal porque gera uma curiosidade muito grande também, principalmente porque quando... lá na nossa região tem bastante mulher no agro, mas é muito mais os homens, né? Sim. E geralmente elas vão nos eventos lá pra ver... trator. Sabe? Pra ver trator, pra ver gado, pra ver cultura e tudo mais. E aí, olha lá... Tem um stand de vocês. Tem um stand da Lavra Beauty. Meu Deus, que legal, sabe? Então, é muito bacana, assim, né? E tem essa conexão da matéria-prima. Eu acho que seria mais ou menos igual a gente ter aqui um produto desse aqui de piqui. Ia ser legal, ia ser legal. Apesar que... mas o piqui é engraçado, porque o piqui é de comer também, o arroz também, mas eu acho que isso gera uma conexão maior para quem é do campo, né? Não sei, eu acho que a pessoa tem uma percepção diferente. Esse aqui também tem trigo e o creme de mãos também tem girassol. Girassol também. Então a gente também aborda isso, diferentes. Né? E tem algum que tem soja também, porque a soja ela é muito usada em cosméticos, né? Porque ela tem vitamina E.
Não sabia nem do trigo, nem Batom, da tem, soja. tem muita coisa, assim. Então, o trigo é muito usado para produto capilar também. Entendi. Ele é muito bom. E qual que é a visão de vocês hoje para os produtos? Tem o desejo, igual você falou, do protetor solar? Já há a visão de outros produtos que vocês desejam implementar, que vocês estão tentando Sim. desenvolver? A gente está em desenvolvimento agora de 2 produtos, né? Claro, tem mais, mas a gente está dando foco nesses 2, que é 2 que nos pedem muito, assim, toda vez. Por exemplo, o Living, né? O Living é o nosso primeiro produto lançado e é o nosso carro-chefe até hoje. Então, é muito comum chegar assim, ó. Eu recebi mensagem do marido, geralmente, né? Ó, minha esposa amou, ela pediu pra eu comprar o shampoo e condicionador também. Aí você falou, Eu não tenho shampoo e condicionador. Entende? Entendi. Então, a gente tem muito disso, assim. Ó, gostei muito do sérum, agora eu quero o hidratante facial em creme. Não tenho. Eu quero o de corpo. Porque você tem um leque não muito tenho. grande hoje de skincare, assim, tem e dos cabelos. E a gente também, como nós somos uma marca pequena, o que a gente quis fazer também? Produto-chave para usar na rotina, mas ao mesmo tempo para ir testando. O que o pessoal gosta? Eu gostei que tem um sérum. Mas eu tô sentindo que todo mundo tá querendo mais pro cabelo. Tô sentindo que o pessoal tá gostando da linha facial e tá querendo estender pro corpo. Então a gente vai testando, assim, sabe? Tem um mentor meu que fala assim, olha, Leandro, ninguém compra nada. Aliás, ninguém vende nada, são as pessoas que compram, né? Então não adianta você idealizar e chegar assim, não, vamos fazer um shampoo, um condicionador, isso, e de repente não ter demanda para aquilo, né? Exato. Então realmente é uma tentativa, né? Você tem que testar, né? Você tem que lançar e ver. E qual que é mais vendido hoje, em quantidade, assim, que vocês têm vendido? O Living. O Living é o nosso carro-chefe, né? Interessante. Então, foi o primeiro que vocês idealizaram e realmente é o que tem. Hoje a gente vende mais o pequeno do que o grande, porque eles duram bastante tempo, né? E aí, às vezes, a pessoa quer comprar para experimentar ou quer comprar para presentear alguém, né? Então, o pessoal compra... E para viajar, né? Que daí pode ser numa mala despachada, enfim. Então, esse aqui de 100 ml é o que a gente mais vende hoje. E uma curiosidade, vende somente no varejo ou vende no atacado também? Como que é a estratégia de distribuição? Vende só no varejo. Só no varejo. É diretamente para o consumidor final. Entendi. Isso. Não tem a estratégia de buscar distribuição em redes, em lojas? Até a gente já buscou, né, fazer isso. Mas hoje a gente não tem essa grande produção para que possa... sim. Entende? Porque aí você tem que ampliar muito a produção, reduz margem, que aí você tem uma série de distinções nesse negócio também, né? Então, hoje a gente trabalha dessa forma, mas podemos caminhar para esse lado, com certeza. Né? Interessante. Então, conectou ali da parte dos seus avós, seu pai que veio da produção do arroz, né, da produção rural, com essa questão da sua mãe. Sua mãe deve amar essa história, a mãe ama, né? E nós também, né? 3 filhas mulheres, né? Sim. A gente sabe que a mulher é muito vaidosa, geralmente, né? Então, a gente queria algo também que eu usasse, mas que me representasse como pessoa, né? Então, entendi. Tô cuidando de mim. Mas isso aqui tem arroz, isso aqui tem agricultura, tem agro, né? Dentro dele. E não foi algo que te exigiu só 880, tipo, ou você é produtora, ou eu vou criar o cosmético. Você consegue fazer ambos, né? Continuar na atividade oral e também consegue, né? ter essa atuação. Obviamente que se eu me dedicar somente aqui, eu vou crescer mais aqui, né? Onde a gente bota força, a gente cresce, né? Mas tem minhas sócias também, né? Minhas 2 irmãs são minhas sócias. Então, cada uma trabalha ali dentro da empresa. Por ser terceirizado também facilita bastante, que a gente tem outros colaboradores, né, indiretos conosco, né? Então, facilita bastante. Mas hoje a gente tem que dar energia para as duas coisas, né? Tanto para a lavoura, inclusive para mim, no meu caso também nas redes sociais, né? Então, na lavoura, nas redes sociais e na empresa. Tem que promover e, enfim, nada melhor que o dono ali, que a dona, para poder ser garoto propaganda para desenvolver o negócio. Exatamente, né? Que legal. Então, vocês vão marcando presença nessas feiras, assim, e é desafiador, porque vai tendo um atrás do outro. Geralmente, no primeiro semestre ali, vai tendo... Mas tem que estar presente ali. Isso. Geralmente, quando a gente participa mais da nossa região, né? Sim. Até porque, para facilitar, né? Assim, o nosso processo. Exato, o custo e tudo mais, né? Sim. Mas é bem isso. Daí, geralmente, acontece enquanto a colheita tá rolando. Sim. E aí, aquela coisa toda. Por exemplo, minha irmã,
uma dessas minhas irmãs, né, que é sócia, que trabalha no drone agrícola, esse ano ela ajudou na puxada do arroz. E aí? Não dá pra tirar, né? Eu até consigo emitir nota, deixar tudo certinho, organizado, mas não tem como tirar ela de lá, né? Precisa ter alguém Você puxando. tinha falado do drone, geralmente, qual que é a utilização dele ali no arroz? É que você falou, às vezes, dá para se fazer o plantio, mas pulverização. Para que vocês têm utilizado ele? Então, é até legal a gente falar do drone, porque hoje eu trabalho junto com a ADS, né? Que é uma empresa que traz os drones agrícolas para cá. E eu sou embaixadora do projeto Mulheres que Voam. Esse projeto que estimula mais mulheres serem, né, pilotas de drone agrícola e mostrar essa realidade para o campo, né? Então, interessante. Então, o que eu faço? E eles me conheceram através das redes sociais também, né? Legal. Porque eu comecei a postar. E o que a gente faz lá na lavoura, né? A gente trabalha principalmente com herbicidas, fungicidas, inseticidas, né? Porque tu pensa, é uma cultura alagada. É na água. Nossa. Tu imagina que delícia que é passar várias vezes com o trator lá, né? A gente nem usa trator, a gente usa aquele... Conhece chupa-cabra? Não. Tem que procurar no Google e colocar a imagem do chupa-cabra pra quem não conhecer. É tipo um uniporte, assim, que passa por cima? Isso, só que a roda é de ferro, né? Ah, eu acho que já vi umas imagens na internet. É de ferro. Porque e ele é todo articuladão. Mesmo. Sim, e ele é todo articuladão, assim, né? Então, a gente anda muito com o chupa-cabra lá, só que ele não deve ser muito bonito, né? Pra ter esse nome, deve ser algo ele meio... tem esse nome exatamente porque é feio, né? Então, mas é bem prático. É complicado. Se tiver uma foto aí, depois mostra pra eles, amor. Mas... Aí tu entra uma vez, tu entra 2 vezes, tu entra 3 vezes, tu entra 4 vezes. Na 10ª vez é complicado. E tu não queira quebrar o trator no meio da roça. Aí é complicado, porque daí você vai macaquear e começa a atolar mais ainda, porque tu tá no lodo. Daí, você vai usar outra máquina pra tirar a máquina atola também. É uma delícia. Aí tu tem que fazer Enquanto isso, o cronograma ali. E o cronograma a janela rolando. de plantio. Isso. Então a gente não descarta eles, né? A gente usa muito eles. Para colheita ele é usado? Não? Daí a colheitadeira mesmo. Daí a gente usa esteira. Ao invés de pneu, a gente usa esteira na parte dianteira. Isso. Chique demais. Legal, né? E sempre que eu posto, o pessoal acha diferente assim, né? Mas pra gente lá é normal, né? Porque senão você atola. Que é incomum. Praticamente o pessoal não usa de esteira. Lá é esteira. Então, o drone, ele entra exatamente para fazer esses manejos e dar uma folga para essas entradas do chupa-cabra na lavoura, né? A eficiência é boa, assim, o custo-benefício. Muito boa, muito boa. A gente tem vezes até que a gente faz a aplicação junto ali com o chupa-cabra e é engraçado, porque eu tenho que ficar esperando o chupa-cabra passar porque o drone é mais rápido, exato. Só que ao mesmo tempo também ele já é... Ele tem, por exemplo, ele é mais... sensível em relação ao vento, então tem algumas coisas também, né? Mas é bem legal. E a gente trabalha principalmente lá nos herbicidas, fungicidas, inseticidas. E também semeação a gente já fez. Os ressemeios, né? Que é quando dá algum problema em alguma área pontual, a gente faz com ele. Mas a semeação a gente faz a grande maioria com chupa-cabra, né? Entendi. Hoje a gente usa ele mais em partes pontuais, assim. E, pelo que eu entendi, esse trabalho que vocês fazem com o pulverizador é só na propriedade de vocês ou sua irmã, ela presta serviço para outros produtores também com o drone para fazer isso? Tu até pode fazer isso, mas daí tu precisa abrir um CNPJ para ti, né, e tudo mais. Mas, geralmente, lá na nossa região já tá muito comum, né? Que cada produtor tem o seu drone. Já tem seu drone ali. Até porque a época de aplicação todo mundo quer passar. Sim. É um negócio que não é igual um avião, né? Que é super rápido. De esperar para poder... Isso. Mas tem muita gente que presta serviço, né? Mas lá na nossa região, onde os produtores... não são tão pequenos assim, né? Já são médios produtores, daí eles já adquiriram cada um o seu, assim, né? Mas é legal que daí a gente sempre tem uma troca de ideia também, de manejo e tudo mais. É bem legal. E é um investimento significativo, né? O drone hoje é o quê? Uns 150 mil, 200 mil? Esse drone agrícola, assim, que faz esse trabalho? Quando a gente comprou foi, se não me engano, 180 mil. 180. Com as baterias, com o gerador, porque isso, você tem que ter o kit ali pra... E aí o tanque também, né? O misturador, né?
Sim. Então, só que se você vê o que você gasta ali, que antes a gente usava a aviação agrícola, né? Ah, sim. O chupacabra a gente usa, mas quando chega na hora do fungicida, o arroz, cada vez que você passa com um trator ali dentro, você amassava 2, 3 sacos por hectare. Então, Você tinha uma perda. acabava perdendo muito. Daí a gente contratava o avião. Só que daí o avião, como não são áreas muito grandes, a gente tinha que meio que combinar entre os vizinhos pra plantar todo mundo meio junto ali pra ele poder passar, né? Porque ele não ia voar de Tubarão, que fica meia hora de lá, de carro, né? Aham. Mas ele não ia voar de uma cidade pra outra pra fazer 50 hectares. Pra distribuir o custo ali. Né? Ele não ia fazer isso. Ele precisava de um montante maior, né? Então a gente foi indo pro lado do drone até para poder melhorar o nosso manejo, né? Que daí a gente conseguiu fazer as aplicações mais dentro do momento ideal, né? Ah, vou fazer hoje que hoje tá bom. Não, dá para esperar 5 dias? Então esperamos 5 dias, sabe? Então a gente conseguiu fazer tudo isso mais pontual e melhorar a nossa produtividade, né? Entendi. Então foi algo bem bacana. Então, se eu for ver o que eu gastava com o avião antes e o que eu já consegui ter em ganhos em produtividade e também economizando pela prestação de serviço, É muito melhor. já paguei ele, Entendi. sabe? Então, Interessante. E o que é a sua visão sua, assim, de futuro, como é que você vê a atividade rural brasileira e especificamente o negócio de vocês ali? Você tem, na parte rural, você tem esse desejo de ampliar essa produção, seja por meio de áreas próprias ou arrendadas, ou de conseguir continuar fazendo bem feita essa área que vocês já têm e limitando ali? Como que é a sua visão para isso? não, a minha intenção é aumentar, né? E quando eu falo em aumentar, eu gostaria de aumentar e poder continuar tendo o cuidado que a gente tem hoje, né? Que é completamente viável, assim, né? Uhum. Uma coisa que acontece muito não só no arroz, né? Mas em várias outras é porque não tem mais área, né? Pra abrir. Então você tem que ficar ali. A hora que alguém parar de plantar, daí você pode arrendar. Ou a hora que um dono de terra querer vender, você buscar comprar para poder ter aquela Ainda mais terra. na região né? de vocês ali, é uma área que já vem sendo desenvolvida há muitos anos, né? Então Não tem áreas muita e áreas terra. disponíveis ali. Isso, não tem muita terra disponível, assim. Quando tem, já tem a preferência de... Um arrendatário, alguma coisa assim. Isso. Então, eu gostaria de ampliar, mas também tem que ser algo que faça sentido, né? Então é algo que a gente precisa estar sempre ciente disso também, né? Mas a minha intenção é ampliar. Entendi. Mas eu quero continuar lá. Então, Não quero morar em outro lugar lá, não. E seus avós são vivos ainda? Não. Não. O meu avô faleceu, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, eu acho. E a minha avó, ela morava na casa ao lado dos meus pais. Eu acho que ela faleceu, eu tinha uns 22, 23. E seus avós, é porque a maioria vem de imigração, né? Da Europa e tudo. Eles já nasceram aqui no Brasil? Eles nasceram fora e vieram? Como que foi esse processo deles? E de onde que eles vieram, assim? Nasceram. Mas, por exemplo, a minha avó fala que ela falava alemão na escola, né? E aí depois teve toda aquela questão que foi proibido, né? Falava alemão na escola aqui falava no Brasil. Alemão. Porque era a língua que a colônia que tinha ali. Que a família dela conversava, assim. Então ela fala que ela falava alemão. Mas depois foi proibido e tudo mais, aí foi perdendo também, né, esse costume, esse hábito. Mas ela sempre cantava Noite Feliz pra gente em alemão, por exemplo, né? Então todo Natal ela ia lá, reunia todas as filhas, iam lá ver ela, né? E ela cantava Noite Feliz. Se ela tava cantando certo, até hoje eu não sei. Não sei se ela tava zoando com a nossa cara ou se era verdade, mas ela enganava muito bem, pelo jeito. Mas era uma querida. E meu avô também faleceu quando eu era pequenininha, né? Então, por exemplo, eu não consegui presenciar ele na lavoura, né? Sim. Né? Nem o meu avô paterno, nem o meu avô materno, né? Porque os dois já tinham bastante idade. Os dois já não caminhavam mais e tudo, então já ficavam em casa, assim, né, acamados. Mas sempre escuto muito a história deles, né, e todos os filhos sempre falam com muito carinho, então é bem legal. A questão que eu tava recordando aqui, que você falou que fez poucas safras de soja, né?
e que foram bem complicadas, assim, uma lá de 35, de 40 sacas. O que levou essa quebra de produtividade ali? Foi falta de chuva, excesso de chuva? O que teve ali? Penso que um pouco de falta de preparo nosso também, né? Um pouco também da questão climática. Teve um ano que a gente perdeu tudo pra mosca branca, você lembra? Tinha uma lavoura de tomate do lado, aí a mosca branca descobriu a nossa soja, tava a coisa mais linda. Tomate foi... Tava a coisa mais linda, foram pra lá. E não tinha mosca branca na região da soja. Tinham poucos produtores de soja. E aí até eu descobri o que era. Até entender o que era, já não tinha como mais fazer nada de eficaz. Isso, e eu lembro que era uma época de seca também, então meio que não fazia, tu aplicava, mas não sabe? Nossa. É igual quando tu aplica na seca aqui, não faz um bom efeito, Sim. né? Mas outra coisa também é que existe um grande desafio, né? Porque o arroz é cultura ano após ano, né? E aí você tem um solo muito compactado também. Porque o arroz, ele não é igual um milho, uma soja, que tu tem uma construção lá de anos e anos de profundidade de raiz, né? Até porque a água tá lá o tempo todo. Então ele não tem por que colocar a raiz lá para baixo para buscar água. Porque tem água o tempo todo. Sim. Então, quando a gente entra com a soja, se a gente passa por uma estiagem, ela já sente muito mais, né? Então, a gente tem que trabalhar realmente essa profundidade. Esse ano, daí agora, a gente já tá fazendo alguns trabalhos para buscar estar mais preparado nesse sentido, né? Mas penso que é um pouco de falta de preparo nosso. Sim. E questões climáticas. Teve um ano que a gente tinha que bombear a água da soja o tempo todo, né? Então também tinha Caramba. isso. E a soja não gosta desse excesso Ela de não água. gosta, né? Ela morre. Ela só morre. Ela morre. Eu até tenho um vídeo, assim, no celular, se eu for procurar, da gente bombeando a água lá pra fora da soja. Aí, tipo, dava 1 hora depois, já tava tudo alagado de novo. Meu Deus. Aí tinha hora que, tipo, já tava em cima da estrada a água, não tinha mais pra onde tu bombear, porque tu não sabia nem onde é que tava o valo, onde é que tava a estrada, então... Tem tudo Tinha isso. muita água no terreno, de uma forma geral. Então, basicamente, o nosso terreno, ele é apropriado para arroz. Sim, é uma sim. terra de várzea, né? Então, a gente até comenta bastante aí, meu pai, que quando chove, quando dá uma enchente ali no nosso bairro, o primeiro lugar que alaga é a lavoura, entende? Já chega lá. Porque é o ponto mais baixo, sabe? E ele é do lado do rio. Então a água desce ali pra... Obviamente que vai irriga o inundar terreno. ali, né? Mas a gente faz também esse trabalho para buscar melhorar, né, em relação à cultura. Flávio, uma curiosidade, porque eu gosto de falar assim, que não tem produtor rural que é ateu, porque... Assim, tem que ter muita fé naquilo que você faz, porque... Ou ser doido, eu falo assim, ou ser louco, né? Porque você até pode ser ateu, mas no mínimo você tem que ser louco, porque... como eu vi um amigo meu falando, produtor rural é o único empresário que enterra dinheiro, né? Enterra dinheiro e ainda acredita convictamente que aquilo vai retornar. Então, quando ele pega um dinheiro no banco, vamos supor, pega 1 milhão, ele literalmente enterra 1 milhão de reais e acredita que vai retornar não apenas 1 milhão, mas mais do que aquele milhão, porque tem que retornar 1 milhão para devolver para o banco, mais os juros e mais uma margem para poder esse produtor sobreviver. Então, assim, como que é isso na sua família, essa relação com Deus, essa fé em Deus, na cultura ali, na produção rural, né? Uhum. Tu falou tudo, né? Que realmente, para trabalhar na agricultura, tu tem que, no mínimo, do mínimo, acreditar em Deus, né? Não tem ateu na roça. Claro, cada um tem sua religião, né? Mas a gente tem que estar sempre acreditando em Deus. Penso que a gente tem que ter muita paciência também, né? Acreditar, mas ter muita paciência, porque nada lá é imediato, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente e buscar confiar no seu trabalho. Quando a gente fala, eu acredito em Deus, então vai dar tudo certo. Não é assim, né? Eu acredito em Deus e por isso ele vai estar me ajudando a passar por tudo aquilo que eu preciso passar, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Então penso que é muito isso. Trazer a força, mas conseguir enxergar ele em todos os momentos, né? Então, não preciso lembrar dele só na hora que dá errado. Sim. Lembra dele na hora que deu certo também. Pô, minha lavoura nasceu bem. Obrigado. Choveu, tava precisando. Obrigado.
sabe? Não um simples fato da natureza, né? Exato. Então a gente tem que tá sempre recordando dele, né? Buscar acreditar que vai dar tudo certo e buscar também compreender que quando não dá certo, algo está guardado pra gente depois, né? Mas nem por isso tem que cruzar o braço e esperar, né? Sim. Até porque não é assim que se faz uma lavoura, né? Eu não enterro a semente e fico esperando lá um saco milagrosamente estar pronto, né? A gente sempre tem que fazer Tem uma nossas expressão que o coisas. pessoal fala que assim, você trabalhar como se tudo dependesse de você, mas confiar, Confiar. que tudo vai depender dele, né? Confiar. Você tem que estar motivado por uma força maior, né? E o que é essa força maior se não Deus, Sim, né? sim. Então a gente tem que estar sempre buscando ter essa serenidade, né? E onde que tu vai buscar essa serenidade? É interessante você falar dessa paciência, dessa serenidade, porque é o que é muito desafiador, né? Tá tendo então uma campanha muito forte agora no Rio Grande do Sul, nos últimos dias, um movimento quanto às questões do suicídio, do desespero, porque muitos produtores que se encontram num nível de endividamento muito grande, vindo aí de um ciclo de às vezes até 4, 5 anos sucessivos de quebras, seja por seca, seja por excesso de chuva. E aí vai vindo o desespero realmente, né? De já não ter capacidade de pagar mais, só ver aquelas contas aumentando, né? E às vezes o que a gente chama aqui na cidade de inteligência emocional é muito o que tem que ter ali, né? De estar no meio do caos, mas ter essa serenidade ali de acreditar, não, peraí, vamos pegar firme aqui, na próxima safra as coisas vão melhorar, né? E, Flávia, uma questão que eu queria que você falasse para nós é que a gente tem, assim, o pessoal fala assim, porque antigamente era no fio do bigode, os negócios, as pessoas, elas tinham mais palavra, né, na hora de honrar, e hoje eu sou advogado, eu posso falar, muitas vezes para além da palavra, você tem o papel, e ele não vale nada, né, para as pessoas honrarem os compromissos. E eu queria ouvir de você, assim, o que você consegue rememorar das grandes lições, das boas lições de vida, ainda que as mais simples, né? Que você tenha recebido aí do seu pai, da sua mãe. E às vezes não que eles tenham dito, mas você tenha aprendido pelo exemplo deles, né? Na forma de lidar com as pessoas, com o trabalho. Enfim, o que você traz pra gente desse aprendizado com eles, né? Meu pai sempre me fala muito que a palavra é mais importante, né? A palavra é a nossa honra. Obviamente que tu tem que ter os documentos, né? Pra estar com o teu acordo, até porque às vezes tu tá lidando com outra pessoa e tu não sabe, né? Mas a tua palavra, tu tem que honrar ela, né? Então isso é muito importante. Também aprendo muito dele do fato dos nossos erros e dos nossos acertos, né? Daí agora falando de trabalho, né? Que ele diz que onde a gente erra é exatamente onde a gente tem que focar, porque é o nosso espaço para melhorar, né? Então, por exemplo, trabalhei lá na lavoura, tive uma produção ruim ou insatisfatória, não precisa ser exatamente ruim, mas insatisfatória. Não tem que estar olhando ali com o lado negativo, essa área aqui é ruim. Não, a culpa é da o terra, espaço. A culpa é da natureza, o que eu poderia ter melhorado, o que poderia ter feito de melhor. Exatamente, é o nosso espaço para melhorar, né? Então isso ele ensina muito, né? Os meus pais, eles são pessoas muito honestas, né? Então eles sempre trazem comigo que a gente tem que honrar a nossa palavra, nós temos que ser íntegros, temos que ter respeito ao próximo, né? Então acho que isso é o essencial para lidar com qualquer pessoa, assim. Que bom, que bom. É muito interessante, Flávia, porque assim, o agro brasileiro vem passando por um momento muito delicado. A gente teve ali no pós-pandemia uma disponibilização de crédito muito grande, talvez um excesso de otimismo que pegou todo o mercado. E aí, de repente, com essa queda que deu de todas as commodities, muitas pessoas vêm passando por muita dificuldade, né? E aí acabou tendo, por exemplo, um nível de inadimplência muito alto e que a tendência é aumentar, um volume de recuperações judiciais. E aí tem muitas pessoas que julgam equivocadamente o produtor rural, achando assim que esse produtor que está fazendo isso está sendo oportunista, está agindo de má fé. Porque tem uma caminhonete, mas não paga o banco. Por que não vende a terra e paga o banco? Mas seria mais ou menos você falar para uma pessoa que tem uma empresa que seria assim, vende sua empresa e paga parte das suas dívidas. Aí você fala, mas se eu vender ela e pagar parte,
como é que eu vou conseguir pagar as outras? Porque não é só um ativo patrimonial. Ali é literalmente onde que eu fabrico dinheiro. Então, se eu vender onde eu fabrico dinheiro, não tem como fabricar mais, não tem como produzir mais, né? E, para além disso, é da onde que ele retira a subsistência também. Então, as pessoas acham, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com recuperação judicial e acha que o pessoal chega aqui na malandragem. Na verdade, assim, 99% dos nossos clientes que hoje estão em recuperação judicial, que são poucos, todos eles chegaram aqui e falaram, olha, eu quero qualquer solução menos a RJ, menos a recuperação judicial. O que dá pra gente fazer que não seja recuperação judicial? Nós já tivemos casos aqui extremos que o produtor falou, olha, eu tive pensando em suicidar. Eu passei uma depressão muito forte pensando em suicidar. Aí você fala assim, tá, mas você chegou a conversar com alguém sobre recuperação judicial, ler alguma coisa a respeito? Ele falou, não. Ou seja, para essa pessoa, para ele lidar com aquele problema que ele estava vivenciando, e tudo na vida é isso, né? Como que você vai lidando com essas questões que vão surgindo. Flávia, eu quero dar uma lembrancinha aqui. Do nosso podcast. É um presentinho nosso aqui, personalizado. Olha que aqui. lindo! Eu não sei se lá no arroz, assim, às vezes dá pra usar, né, um canivete ali, como é que é o dia a dia ali. Que mas, bacana. assim, geralmente pra quem tá... que ele... é que ele tem que... É isso mesmo, tem que puxar. Trava. Tem que puxar mesmo, é isso, tem que puxar medo e de ele se sai do outro cortar. lado. Aí você puxa daqui, ele vai sair do outro lado da mão. Me ajuda com medo de me não, cortar. E ele é meio... E realmente, porque você puxa daqui e você fica com a mão aqui, né? Por isso mesmo. Não, e ele é bem... Nossa, que lindo. Aí depois ele tem mais uma técnica pra fazer. Tem um botãozinho deixar aqui pra... por enquanto. Sim. Mas é isso, Flávia. Muitíssimo obrigado por você ter participado aqui conosco no nosso podcast, ter percorrido essa distância toda. Você pode ter certeza que vai ter um alcance muito legal, que vai ter, haverão frutos muito legais disso aqui, porque são pessoas que vão ver, vão te encaminhar ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, vão comentar com você que viram. E espero também que tenha bons feedbacks, né, de pessoas que se inspiraram na história para procurar fazer algo de diferente também, ver o agro com a outra visão de oportunidades também. E para cima de tudo, surgir também outras oportunidades de negócio, né? A partir disso aqui, como a gente teve a Isa que recomendou o seu trabalho, a partir disso ter pessoas que vão ver ali e surgir novas oportunidades, tá bom? Muitíssimo obrigado por compartilhar a sua história, da sua família, dos seus pais, dos seus avós, do seu pai, da sua mãe, das suas irmãs também, né? De toda a família. E muito obrigado mesmo, tá Obrigada. A gente também trouxe lembranças para vocês. Não sabia quantas pessoas seriam, né? Que eu disse, bom, vou levar algumas, Vou levar algumas. Maravilha. Deixa eu botar essa aqui, então, Claro. Só para representar. Mas, então... Depois você pode escolher lá qual que você quer. Claro. Mas a gente também preparou lembranças, né? Da nossa propriedade e da nossa marca, né? A Labra Build. Então, ficamos muito felizes e honrados, né? Com o convite. Maravilha. Obrigado.